Pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Enfim, espero todo mundo bem aí. Agora a gente vai continuar a nossa aula aí sobre Roma, né? Eu tinha deixado vocês aí com a pergunta do que será que o Senado romano fez com essa nova revolta de escravos, que a gente terminou no outro vídeo. Quem não viu, vê lá o outro, que é essa continuação, tá? E aí, né, a gente vai descobrir hoje o que aconteceu aí, tá? Nesse vídeo, certo? Então vamos lá. Então, galera, quando você tem uma elite ameaçada, geralmente pela população, né, mais pobre, não é muito incomum fazer o que o Senado fez em Roma. Eles vão apelar para uma ditadura. Tudo bem? Eles vão acabar estabelecendo um governo ditatorial que possa, ao mesmo tempo, reprimir aquele povo que está revoltado e dar a eles certa segurança. Então eles acabam entregando o poder de Roma na mão de um general, chamado Mário. Esse é o primeiro cara que vai ser o primeiro ditador romano, né? Então ele vai ser realmente muito repressivo com os plebeus. Só que o Mário não era um cara muito, né, assim, lerdo, não. Ele era bem inteligente. Então ele percebeu o seguinte: se eu ficar só dando porrada, vai chegar uma hora que os plebeus vão se revoltar contra mim também e eles vão ser muito fortes. Já assistiram o filme, né, Vida de Insetos, Formiguinha lá? Tal, pois é. Ele sacava isso. Então ele pensou, mano, eu não posso só ficar dando porrada nos plebeus. Eu tenho que fazer de algum jeito. Eu tenho que, de algum jeito, ganhar eles do meu lado. Então ele começa a fazer uma série de reformas, principalmente na questão do trabalho aí, fazendo com que esses plebeus fiquem mais, né, ou mais próximos dele, ou pelo menos menos insatisfeitos. E uma das grandes mudanças que ele faz é tornar o cargo de soldado um cargo assalariado. Antigamente não. Antigamente, quando você ia para a guerra, Roma contratava soldados entre os plebeus e eles ganhavam por aquela campanha. Agora não, agora se você se tornasse soldado romano, você ganhava uma grana por mês. Tudo bem? Você ganhava o seu soldo aí, né? O seu salário e tal. Então isso era interessante para a maioria dos plebeus que não estava tendo trabalho. Lembra, o grande problema dos plebeus era esse, não ter trabalho, etc., porque os escravos estão aí ocupando os espaços deles. Então isso começa a fazer com que muita gente vá para o exército, o que faz com que o exército romano cresça gigantescamente nesse momento. Então, cada vez mais você vai ter soldados à disposição desse grande general chamado Mário. Bem? E aí você pensa, esse cara foi muito esperto, porque ao mesmo tempo em que ele consegue colocar do seu lado parte dos plebeus, ele consegue aumentar o poder que ele tem para reprimir os plebeus que não estão do lado dele. Ou seja, foi uma jogada bastante esperta aí, né, que o Mário fez. Enfim, com isso ele vai realmente acalmar o período de Roma, só que o Mário não vai viver para sempre, vai acabar morrendo, e ele é engraçado que ele realmente morre de causas naturais, o que é meio raro para os governantes em Roma aí, né? Mas ele morre e no lugar dele vai entrar um cara chamado Silas. E Silas não era um cara assim tão esperto contra o Mário, na verdade é bastante idiota. Como ele era um cara, ele era oposto, né, opositor do Mário dentro aí do exército, ele começa a anular tudo que o Mário fez, começa a perseguir os aliados, né, os antigos aliados do Mário. Isso vai acabar gerando uma nova insatisfação, as pessoas vão começar a querer tirá-lo, etc. E o Senado começa a perceber que esse tal de Silas, ele é mais um problema do que uma solução. Então o próprio Senado arma uma para ele, tira ele do poder, ele acaba morrendo, e o Senado reestabelece a República. Fala, não, agora a gente passou um período de ditadura, vai dar tudo certo, né? Os plebeus estão na deles, estão lá trabalhando no exército e tudo mais, e vamos seguir em frente. Só que um novo grupo decide se revoltar em Roma, galera. Os escravos. Até então a gente está falando aqui dos plebeus que estão, né, explorados, etc. Os plebeus que estão, enfim, passando fome, só que até agora a gente não falou dos escravos. E os escravos viviam em condições ainda piores, né, obrigados a trabalhar, comendo só o que davam para eles. Enfim, um grande aí gladiador chamado Espartacus vai acabar liderando os escravos numa grande revolta, que, assim, não vai chegar até os campos de Roma, por exemplo, vai se concentrar principalmente na cidade romana, mas vai ser, assim, o suficiente para assustar bastante o Senado. E, assim, quem vai conter essa ameaça vai ser o exército. E ele faz isso de maneira exemplar. Quando o exército faz isso, o Senado percebe o seguinte, mano, o exército romano é muito poderoso. Ele está muito grande, muito, né, extenso, e se nós, né, marcarmos esse Senado, quem estiver controlando esse exército pode dar um golpe na gente. Então a gente tem que começar a pensar em uma maneira de dividir esse poder todo de Roma. Então eles pensam em um jeito de dar o poder romano na mão de três pessoas. Eles vão chamar esse sistema de triunvirato. Então eles escolhem geralmente três pessoas
dividem a quantidade de exércitos, né, a quantidade de legiões romanas para cada um deles, e eles seriam aí os grandes líderes de Roma. Tudo bem? O primeiro triunvirato é formado por Júlio César, que era um general bastante popular na época, né? Pompeu, tudo bem? E Crasso. Crasso era um cara meio que ligado aí ao Senado, não era um cara muito da guerra e acaba tipo não conseguindo, enfim, estabelecer ali o comando do exército, acaba pulando fora muito rápido. Então existe uma disputa de poder, começa desde cedo, entre Pompeu e Júlio César. Júlio César acaba fazendo o que, né, ele sabe fazer, ele é um general, então ele começa a dar vazão à expansão romana. E ele vai para uma região que no momento é uma região meio rebelde romana, assim, que é o Egito. E aí ele vai lá para dominar essa região, porque as pessoas, assim, embora essa região seria, em teoria, posse dos romanos, eles não aceitam muitas leis romanas, eles não estão pagando os tributos direito e tal. E eu ouvi dizer que tem uma rainha lá, uma tal de Cleópatra. Então ele vai lá tratar para saber o que está acontecendo e tal. Quando ele chega lá para cobrar as paradas, a Cleópatra olha para ele e fala: pô, e aí, como é que você tá, Júlio César, né? Não quer ficar mais um pouquinho e tal. Gente, brincadeira à parte, Cleópatra de fato vai ter um romance aí com o Júlio César e o Júlio César vai ficar no Egito por um tempo. Ele vai para tentar resolver o problema, mas mano, tô aqui, né, moça bonita e tal, vou ficar aqui. Então ele fica lá com ela, de boaça, curtindo lá no Egito e tal. E aí Pompeu vê nisso uma oportunidade, porque em teoria o Júlio César deveria ter ido lá, ter tomado as terras e voltado para Roma. Como ele não faz isso, Pompeu fala: ó, tá aí minha chance. Então ele manda uma carta dizendo, né, que é para o Júlio César voltar e se apresentar ao Império Romano, que ele vai ser destituído, etc. E ele, tipo assim, acusa, enfim, o Júlio César de ser um traidor, etc. Ok, quando o Júlio César recebe a carta, ele decide voltar. Só que ele volta com o exército dele. Ele volta para enfrentar Pompeu, não para se entregar. O foda, gente, é que Júlio César era muito mais carismático, um general muito mais querido do que Pompeu. Então, muitas das tropas do próprio Pompeu passam pro lado do Júlio quando vem o Júlio. Então, Pompeu acaba não conseguindo enfrentar Júlio César. Júlio César consegue estabelecer o domínio dele e passa a liderar sozinho em Roma. Esse vai ser um período que a gente vai chamar de Principado de Júlio. Tudo bem? E ele vai ser um dos grandes aí, né, nomes no comando de Roma. Ele vai ser tão bom, assim, a população vai gostar tanto desse cara. Não que ele seja bom pro povo, tá? Mas ele era tão carismático, assim, que a população vai começar a comparar todo mundo, depois que lidera Roma, a ele. Né? Fala, esse aí é como César, como César. E é por isso que o termo César se torna o nome dos imperadores romanos lá na frente. Né? Mas, enfim. Então, o Júlio domina por um tempo. O Senado não está gostando daquilo, porque acontece exatamente aquilo que eles tinham medo. Uma única pessoa só domina todo o exército romano, portanto, não precisa ficar ouvindo o Senado e tudo mais. E o Senado arma para ele. Inclusive, tem aí uma frase clássica, né? Porque eles vão usar muito um filho bastardo do Júlio para se aproximar dele, que é o Brutus. E aí dizem que o Brutus chega até ele numa festa e dá uma facada no Júlio César, e aí ele teria dito aquela célebre frase lá: até tu, Brutus. Não temos como saber se ele falou isso mesmo, isso não está registrado em nenhum lugar, tá, gente? Mas tem outras coisas que são esquisitas nessa história. Por quê? Tem alguns textos, eu não sei se o Octa fala isso, imagino que não, mas enfim, que dizem que depois da facada do Brutus, cada um dos senadores deu uma facada no Júlio também. Gente, tinham centenas de senadores. Tipo, eu não sei se isso é verdade, porque imagina, o último que fosse dar a facada ia ficar meio tipo, mano, onde é que eu ponho essa faca aqui? Não, né, não tem espaço mais para furar o cara. Seja como for, o Júlio César acaba sendo morto pelo Senado, e aí o Senado fala: beleza, o que vamos fazer agora? Fala: não, certo. Na primeira rolê aí, a gente colocou o Júlio César, porque a população começa a revoltar, mataram o Júlio, etc. Eles decidem por novamente um novo triunvirato. Aí colocam Marco Antônio, Otávio, que são dois generais também, e Lepto. O Lepto é do S e já também não consegue ficar muito na disputa. A disputa então fica entre Marco Antônio e Otávio. Marco Antônio decide ir para o Egito para tentar fazer aquilo que Júlio César não havia feito. Né? Marco Antônio, inclusive, é sobrinho de Júlio. Né? Um sobrinho meio bastardo, assim, mas é. Então ele vai se aproximando lá e tal, e fala: não, eu vou lá, vou fazer o que o Júlio não fez, vou ganhar prestígio, e através desse prestígio eu peito Otávio. E aí Otávio fica na dele. Quando ele chega lá, eu queria dizer que ele foi mais ou menos 10 anos depois, tá? Do Egito, do que o Júlio foi.
Cleópatra tá lá ainda, Cleópatra olha pra ele e fala, e aí, Marco Antônio, você é sobrinho do Júlio, né? Parece. Não quer ficar um pouquinho e tal? Gente, brincadeira à parte, ele também vai ter um caso com a Cleópatra. Gente boa, se eu tivesse assim o poder de voltar no tempo e conhecer qualquer pessoa né, qualquer pessoa histórica e personagem histórico, eu iria conhecer Cleópatra. De verdade, essa mulher deve ser maravilhosa, não é possível. Imagina 2 generais romanos com toda a legião do lado deles, vão lá pra tomar o território e ela ganha os caras na lábia, velho. Deve ser primeiro que ela é uma rainha no Egito nessa época, já é muito foda por isso, imagina o que ela é capaz de fazer. Então, enfim, ele acaba ficando por lá também. E Otávio tem na mão a mesma brecha que Pompeu tinha antes. Só que Otávio vai ser muito mais esperto. O que Otávio vai fazer? Otávio vai até o Senado e fala para o Senado assim, olha, eu não queria estar aqui, né, levantando testemunha contra meus companheiros do exército, mas Marco Antônio está lá, com Cleópatra lá, fazendo sei lá o quê. Né? Então, assim, se o Senado me permitir, eu vou lá e trago ele de volta. Sabe qual é a jogada dele? Ele pede permissão para o Senado. Ele não ignora o Senado. Quando o Senado ouvir isso, fala, peraí, mano, esse cara tá pedindo pra gente o que é pra fazer? Pô, é esse aí, mano, esse é o cara que a gente tem que confiar. Pode ir, arrebenta esse Marco Antônio aí. Quando ele vai, então, ele vai com todo o apoio da cidade romana. Ele chega, e ele não manda carta nenhuma, ele é idiota. Chega lá de surpresa, pega o Marco Antônio, mata o Marco Antônio e volta. Nem trata com o Cleópatra, vai embora. Quando ele chega lá, tipo, de volta em Roma, o Senado percebe o seguinte, mano, se a gente dividir de novo, talvez venha um cara que tire o poder do Otávio. E Otávio é um cara que nos ouve. Otávio é um cara que respeita o Senado. E olha que muito louco. O próprio Senado dá ao Otávio a permissão de não ouvir mais o Senado. O próprio Senado transforma o Otávio em imperador, dando a ele um título de Augustus. Por isso que Otávio Augusto, né, é um nome comum, assim, a gente encontra pessoas mais geriátricas, mais velhas, né? Mas Augusto, por exemplo, não é um nome, é um título, significa o divino. E Otávio, ao receber esse título, ele recebe o título de príncipe, assim como Júlio havia recebido, e recebe também o título de Augustus, ele se torna o primeiro imperador romano. Aí nós estamos falando já de império em Roma. Tudo bem? Galera, inclusive, o nome desses caras tem mais a ver com a nossa vida do que vocês imaginam. Né? Você já parou para pensar que é meio esquisito o jeito que a gente organiza os meses? Porque a gente fala dezembro. Legal, dezembro lembra 10, só que é o mês 12. Se a gente fala novembro, lembra 9, mas é o mês 11. Não é? Não é esquisito? É esquisito porque já foi o mês 10, e o mês 11, e o mês 8. Já foi, esses nomes tinham a ver com isso mesmo. E por que não é mais? Porque lá atrás eles decidiram homenagear esses grandes imperadores. Então eles fizeram um grande mês, não dá para fazer um dia só em homenagem a um grande imperador. Então eles fizeram um mês inteiro para Júlio César, que foi conhecido como o mês de julho. Né? Que a gente hoje fala Julio com LH, né? Mas era Julio, mês de julho. Aí você pensa, depois de um tempo, não, a gente tem que fazer um nome também, né? Um grande mês também para o primeiro imperador, que foi Otávio Augustus. Então a gente faz o mês de agosto. Então esses 2 meses que a gente tem aí, o mês de julho e o mês de agosto, são meses em homenagem a esses 2 caras. Né? Inspiração. E eles tinham que ter 31 dias cada um, porque não vai fazer um mês com menos dias. Né? De onde é que a gente tira esses 2 dias que eles pegaram para esses meses? De fevereiro. Colocam eles no meio do ano, que é para não ter nenhum tipo de festividade, como eles já esperavam, e tá com esses nomes aí. Engraçado que deu certinho pra gente fazer aquele negocinho da mão, né? Tipo, que daí no final aqui você pula, de volta, tem essa coisinha de novo. Já viram? Que o que tem bolinha é 31, que não tem, que é vazadinho, é tipo 30. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, assim, vai. Pois é, acabou dando certo. Mas enfim, por causa do nome desses 2 caras, muito louco de pensar, né? Mas aí a gente chega no Império. E o Império, galera, ele é muito mais fácil de compreender do que, tipo, a República inteira. Não tem esse monte de treta que a gente imagina. O Império ele é bem mais simples. O Império é dividido entre Alto Império e Baixo Império. Toda vez em história que isso acontece, é que o alto é a ascensão desse momento e o baixo é quando você vai se aproximando da queda, tudo bem? Então, na ascensão do Império Romano, o que está acontecendo? Bom, uma vez estabelecido o controle de Roma, um império, um governo que estabelece ali um controle,
você vai ter a expansão sendo retomada. Eles começam a se expandir de novo. Se tem aumento da expansão, tem aumento da escravidão. Mais uma vez, os plebeus começam a se revoltar. Só que agora eles pensam um pouquinho diferente. Eles começam a perceber que o jeito mais fácil de você segurar a onda dos plebeus é distraindo esses plebeus. Então eles criam uma espécie de toda uma rede de entretenimento para os plebeus, muito delas baseada na luta na arena. Essa luta na arena era geralmente um local, um palco que eles tinham em volta, assim, fazia um círculo, no meio acontecia as lutas, e tinha de tudo, desde briga entre pessoas mesmo, mas você tinha briga de homens contra animais, você tinha, tipo assim, festividades, por exemplo, a gente vai hoje mostrar como a gente ganhou do exército cartaginense. Eles colocam um monte de escravo lá, vestido como cartaginense, e mandam o exército mesmo em cima, matando todo mundo, entendeu? Então tinham várias, geralmente ligadas a sangue. É claro que isso vai crescer bastante até o ponto de eles criarem uma gigantesca arena para atrair todo o povo, que é o Coliseu. Então no Coliseu eles mandavam, por exemplo, se era condenado, se roubava alguma coisa, matava alguém, uma das condenações possíveis era ir para o Coliseu. Tinham duas das piores condenações romanas. Né? As piores consideradas eram morrer no Coliseu ou morrer crucificado, né? Que era um tipo de punição deles também. Tudo bem? Então eles acabavam matando muita gente ali no Coliseu e isso entretia o povo. A galera começava a ir para o Coliseu e se preocupar com quem que ia vencer, como é que era, tinha um campeonato, tinha uma série de coisas. Então a galera começava a ficar, né, preocupada com esses eventos. E no meio desse rolê eles passavam jogando pão pro pessoal. Jogando pão, sacos de trigo, etc. Então, às vezes, você não conseguia pegar. Você ficava com não, mano, hoje eu não consigo comer, porque eu não peguei o pão. Mas amanhã eu vou de novo lá no Coliseu, aí eu vou conseguir pegar o pão, aí vai ser da hora. Né? Ou seja, eles brincavam dando o pão, que era essa jogada de pão aleatório que eles faziam, e levando o pessoal pro círculo mesmo, onde rolava as lutas. É por isso que a gente vai chamar essa política de política do pão e circo, que era um jeito de dar migalhas e distrair a população. Aí você pensa assim, puta que pariu, um monte de gente, né, nada a ver, burra pra caramba. Sério, né? Você acha que hoje não tem nada aí de tão parecido quanto, né? Eu sei aí que, tipo, você talvez tenha... pessoal, mas eu não assisto futebol, eu não gosto dessas coisas. Eu não assisto novela. Mas e o Netflix, tá em dia? Como é que é? Você acha que não tem nada a ver com isso também? O que é mais legal? Você assistir sua série, acompanhar sua série favorita lá, ou acompanhar as notícias políticas e econômicas do seu país? Pois é. Não é à toa que muitos políticos fazem votações gigantescas em épocas de fim de campeonato, final de novela, enfim, grandes estreias. Por quê? Porque eles sabem que a população vai estar preocupada com outras coisas. Sacou? E a gente tem vários programas aí sociais que dão mais migalhas às pessoas do que alguma coisa realmente palpável, né? Então a gente acaba tendo, em vários países, não só no Brasil, uma espécie do uso moderno da política de pão e circo, né? O que é bem bizarro, é bem triste de pensar. Mas enfim, voltando aqui para Roma. Depois disso tudo, então, né, tipo, de criar todo esse esquema de revolta, a galera vai realmente ficando mais de boa. O problema é que daí começa a surgir uma outra questão em Roma, que é o surgimento de uma nova religião, né? Roma entra em contato principalmente com o Oriente, na região ali da Judéia, né, Jerusalém, etc., e começa a entrar em contato com um tal de galera que é cristã, né? Por quê? Quem são esses caras? Há um tempo atrás havia tido uma revolta nessa região de um cara que se dizia filho do Deus dessa galera e que vinha questionar tudo. E falava que tipo, o imperador romano não era líder de nada, e etc. Esse cara acabou morrendo, foi condenado pelo Império Romano, né? E depois dele apareceram mais um monte. Na verdade, um desses montes que apareceram depois chamava Jesus, né? Você achou que eu estava falando de Jesus primeiro, né? Na verdade, galera, o Jesus é um dos que se dizia o Messias. Teve mais de 20 nessa época, né? É que Jesus realmente ganhou mais destaque. E ele vai ganhar tanto destaque que ele vai ser feito da condenação dele algo exemplar. Veja bem, o Jesus não ganhou destaque porque a população dos hebreus gostava mais dele do que dos outros, não. Tanto é que eles escolhem lá salvar Barrabás, toda aquela história, né? Mas ele ganha destaque porque ele realmente vai atingir mais gente, ele vai conseguir ganhar um número maior de pessoas para sua causa, né? E ele vai ser condenado a morrer na cruz, que é um dos principais métodos de punição romana, porque era extremamente
torturante morrer na cruz, você não morria na hora, né? Então você ficava lá agonizando, você morria com o peso do seu próprio corpo, era bem bizarro. E era um método exemplar de punição, né? Então você deixava lá a cruz exposta e colocaram ainda zoeira no... Os romanos faziam muito isso. Ele falava que tipo, ele era, né, tipo, o líder ali, porque ele era filho de Deus e tal, então eles decidem colocar na cruz dele Jesus Nazareno, rei dos judeus. O INRI significa isso, né? Enfim, então com essa punição toda, depois de um longo tempo, Jesus morre no governo do Otávio, né, no primeiro imperador romano, e depois de um tempo começa a surgir uma galera que se diz aí herdeira dos ensinamentos desse cara, desse tal de Jesus. E até aí, pô, tudo bem, os romanos eram bem de boa com religião, né, bem tranquila. Quando eles chegavam num lugar de uma nova religião, falavam assim, vocês têm aí um outro Deus, como é que é? Ah, legal, pô, vou fazer um templo dele lá na minha cidade também, então. Eles acabavam fagocitando, assim, as outras religiões, né, trazendo para eles. Tanto que muitos deuses romanos, na verdade, são deuses gregos, que eles mudam um pouco o nome e tal. Só que tinha um pequeno problema no cristianismo, na verdade, dois problemas. Primeiro, eles honravam um cara que foi um grande rebelde contrário ao Império Romano. Então esse é o primeiro ponto ruim. Segundo ponto ruim, o cristianismo dizia, na real, que o imperador não era tipo, o imperador de nada. Não era divino, na verdade, né? Que era imperador, mas não era um deus. E os romanos acreditavam que o imperador era um deus, né? Por questionar a autoridade do imperador e por estabelecer aí toda uma lógica de revolta contra o Império Romano, os cristãos acabam sendo perseguidos, bastante perseguidos, né? Por um longo tempo. Isso só vai melhorar lá na frente. Tudo bem? Com a ascensão do cristianismo, tudo acontecendo, a gente começa a entrar já no Baixo Império Romano. E o Baixo Império Romano vai começar mesmo, ele data do momento que Roma para de se expandir. Roma se expande tanto, galera, que chega uma hora que ela não consegue expandir mais, então ela vai parar. E essa paz romana, ela tem uma expressão muito grande para o Império Romano. Por quê? Porque antigamente era assim, os romanos estão vindo, meu Deus, os romanos, não sei o que, todo mundo se protegendo, todo mundo morrendo de medo dos caras, não sei o que. A partir de agora, pô, os romanos não atacam mais. Então o neto desse cara falou, os romanos estão vindo, ele vai ficar meio tipo, oh, puta que pariu, os romanos, peraí. Então, bisneto, os romanos, ele vai ficar olhando. O né? Os romanos, aí os romanos, mano, qual o problema dos romanos? Os romanos não atacam há anos, vamos. Se a gente atacar eles? Então essa falta de contato, né, com a guerra, essa falta de expansão faz com que Roma seja vista não mais como aquela grande nação que todo mundo teme, né? E aí uns outros problemas começam a acontecer também. Se a gente não está tendo mais expansão, a gente não está conquistando mais coisas. Logo vai ter uma crise escravista, não vai estar chegando escravo. E aí eles vão ter que apelar para um sistema chamado colonato, que era um acordo que o servo fazia com o patrício para trabalhar nas terras desse patrício em troca de proteção. Isso vai dar origem depois à servidão, né, do feudalismo, lá, que a gente vai falar mais para frente. Tá? E a substituição do trabalho escravo por trabalho servil. Tudo bem? Uma outra coisa que vai rolar também é o que a gente chama de anarquia militar. O que é isso? Os generais que estão, né, obrigados a ficar nas terras conquistadas, nas terras distantes da capital, acabam começando a retornar para essa capital. Por quê? Porque eles não veem mais lógicas em ficar lá. Como não está havendo mais as expansões, eles deixam de se dedicar a essas novas conquistas e passam a retornar para o território romano. Tudo bem? Isso já é um problema muito grande, porque as fronteiras romanas, que antigamente eram muito fortes, porque exatamente por ter esses generais, esses soldados ali, habitando ali, tendo como parte da sua propriedade aquela região, começam a abandonar essas propriedades e voltar para a capital, o que vai gerar uma facilidade maior para que as pessoas, né, os outros povos que habitam a região próxima dali, comecem a invadir essa região e comecem a ocupá-la. Tudo bem? Nesse meio tempo também a gente vai ter o fortalecimento do cristianismo. Falei para vocês já, né, do cristianismo tendo surgido lá atrás, no Alto Império, e ele vai se fortalecendo aos poucos. E por que isso, gente? Porque a religião cristã, ela tem uma capacidade muito grande em angariar pessoas para si, por causa da ideia de uma promessa de uma vida melhor no futuro, né? Se você pega, por exemplo, toda a base, né, do paraíso, inferno, etc., você tem uma recompensa para aqueles, né, que agem de maneira correta durante sua vida no além-vida, não é? Então isso interessa muitas pessoas, principalmente as pessoas mais pobres de Roma, porque imagina, você não tem nada, tá ali, né, totalmente à mercê, enfim, dos intempéries do mundo, etc.,
e de repente alguém falando pra você, ó, não, bem-aventurados aqueles que não têm nada, porque deles é o reino dos céus. Você pensa, pô, bacana, não tenho nada, né? Tenho o reino dos céus, já é alguma coisa e tal. Então ela começa a agradar muito essas pessoas que estão, principalmente em situações mais complicadas, econômicas e socialmente falando. Porém, não só essas pessoas, tá? Mesmo a elite romana começa a ver no cristianismo uma coisa interessante, né? Porque eles vão assistir, por exemplo, as arenas, os cristãos eram muito colocados para morrer nas arenas, tá? Era uma religião proibida pelo Império por muito tempo, e então eles eram colocados muito para, enfim, serem mortos na arena exatamente por desafiarem a autoridade do imperador, aquela coisa toda. Inclusive Paulo, um dos apóstolos, para quem conhece a Bíblia aí, tá ligado que Paulo era um dos caras que caçava cristãos, né? Ele era conhecido por isso antes de se converter e tudo mais, né? E, enfim, eles acabam morrendo muito na arena e alguns deles, né, quando iam morrer, estavam diante de um leão, por exemplo, ou de um gladiador, eles abaixavam e começavam a rezar. E claro, tipo, morriam, mas assim, as pessoas começam a olhar para aquilo e falam, nossa, mano, que certeza esse cara tem, que mesmo diante da morte, né, ele reza, ele pede pro Deus dele, ele conclama o Deus dele a, enfim, fazer algo por ele. Então esses caras começam a pensar, mano, eu quero saber o que esse cara sabe, eu quero saber de onde está vindo essa certeza que ele tem. E começa a tentar se informar sobre o cristianismo, né? E isso vai atrair muita gente para essa religião, né? E só que aí começa a causar um problema em Roma, porque essa religião começa a criar a própria ideia de que o imperador não é esse cara tão importante, não é um divino e tudo mais, né? E esse problema só vai ser resolvido mesmo por um imperador chamado Constantino. O Constantino diz, assim, enfim, cada um acredita aí no que acha melhor, mas o Constantino dizia que durante uma batalha ele parou para descansar, era muito comum isso acontecer, tá? As pessoas descansavam bastante antes da batalha e tudo mais. Ele parou ali para, enfim, descansar, dormiu, e durante esse sonho, durante o sono, né, ele teve um sonho que ele acordou, ele vai olhando para os campos ali, os soldados todos comemorando e tudo mais, e ele fala, nossa, o que aconteceu? Ele fala, não, a gente ganhou a guerra e tal. E aí ele olha para o céu e vê as nuvens formando um sinal da cruz, e escrito assim, sobre este símbolo serás vitorioso. E aí o Constantino olha e fala, meu, bacana, né, eu vou fazer isso. Então ele vai acabar colocando uma cruz sobre todos os seus cavaleiros, né, todos os seus soldados, e vai fazer a batalha com esse símbolo e vai ganhar de fato a batalha. E aí ele teria se convertido nesse momento. O que cria uma coisa muito bacana, porque quando os hebreus, principalmente, começam a falar, esse imperador aí não tem nada a ver, esse imperador e tal, os cristãos começam a meter o pau no imperador, ele fala, não, peraí, eu também sou cristão. Aí os cristãos ficam, é mesmo? Oh, pô, bacana, né, isso aí, se é cristão é legal, porque até então eles não tinham ninguém por eles, né, de repente o imperador romano se torna cristão também, né, e isso então é o que coroa aí, né, a administração do Constantino. Tudo bem? Gente, nós vamos para a aula por aqui. Tudo bem? O que você precisa saber de Império Romano realmente é isso. O que a gente vai falar na próxima aula é sobre a queda desse império. Eu vou falar de medidas que foram tomadas no final do Império Romano para tentar evitar essa queda, mas ela vem do mesmo jeito, exatamente como essas invasões bárbaras são feitas e tudo mais. Como a aula já está ficando bastante extensa, eu vou parar aqui com vocês, deixo aí, né, as principais informações sobre o Alto e o Baixo Império para vocês, e a próxima aula eu falo da queda de Roma e invasões bárbaras, daí a gente consegue falar um pouquinho do Reino Franco. Tudo bem? Espero que vocês tenham curtido aí, e tenha ficado claro para vocês, e qualquer dúvida, manda aí, certo? Um grande beijo, morrendo de saudade de vocês, espero que essa reclusão toda passe logo. Até mais!